Louvado seja Deus. E a gente tem um sentimento muito à flor da pele, né? Mas o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele cumpre as suas promessas. Então, enquanto a gente estava cantando esse louvor, meu coração sentiu de falar isso para vocês, que pode para vocês parecer impossível, mas para o Senhor é possível. Todas as coisas são possíveis para o Senhor Jesus. Por mais que nós, falhos diante do Senhor Jesus, vivendo neste mundo do jeito que ele está conturbado, onde a gente muitas vezes não vê expectativa para o futuro, não vê direção para nada, mas o Senhor Jesus, ele sendo a nossa direção, nós vamos prosseguir adiante, amém? Que o Senhor Jesus abençoe cada um de nós. Vamos curvar nossas cabeças, pedir ao Senhor Jesus que venha falar conosco. O irmão Júlio também pediu, né, irmão Júlio? Que amanhã tem uma perícia para ser feita, né? Que o Senhor Jesus entre com providência, que faça a vontade dele, né, irmão? Porque em tudo, a vontade do Senhor é melhor para nós. Eu tenho aprendido dia após dia que a vontade do Senhor Jesus é melhor para nós. Porque às vezes eu quero uma coisa e o Senhor Jesus quer outra. Eu falo, tá bom, Jesus? Então vamos seguir diante do que o Senhor deseja, né? E eu sei que é muito melhor, né? O Senhor Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso e ele sabe as nossas necessidades. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de promessa, Senhor, Deus de aliança. O Senhor tem aliança com aqueles, Senhor amado, que querem cumprir o teu querer, a tua vontade, Senhor amado, ser fiel a ti, Senhor. Meu Deus eterno, que nós possamos, Senhor, estar seguindo, Senhor, os teus caminhos, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor, mesmo que muitas vezes, Senhor, com sofrimento, com dor, mas que o Senhor Jesus seja o nosso guia sempre, Senhor. Te peço, Senhor, pela vida do irmão Júlio, Senhor eterno. O Senhor conhece a necessidade dele, Senhor amado, nesta perícia. Que em tudo, Senhor amado, o teu nome, Senhor, seja agradecido, Senhor, através da tua vontade, Senhor amado, na vida dele, Senhor. Também te peço, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, que o Senhor recompense a cada um deles, Senhor amado, por estar, Senhor amado, junto conosco, Senhor, para cultuar, Senhor, para cear, Senhor, lembrar da tua morte, Senhor, até que o Senhor venha, Senhor. Eu te peço, Senhor eterno, que o teu nome seja agradecido neste lugar, Senhor. Fala conosco através da tua preciosa palavra, Jesus. Cuida de cada um de nós, Senhor. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um daqui, Senhor. E que em tudo, Senhor, aqueles que estão também, Senhor, nas internet, Senhor eterno, em todas as redes sociais, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, cada um que assiste esse culto, Senhor amado, que está conosco nesta manhã. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, Senhor eterno. Porque em tudo, Senhor, não é vão, Senhor, o que estamos fazendo aqui, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor é um Deus de poder, Senhor. Tu és um Deus que alcança, Senhor, onde nós não podemos alcançar, Senhor. Que a tua palavra chegue, Senhor, em cada coração aflito neste momento, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa acalmar, Senhor, estes corações, Senhor amado. E que em tudo, Senhor, o teu amor, Senhor, traga, Senhor, paz para cada coração, Senhor. Porque é nessas tribulações, Senhor, que encontramos a tua paz, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que em tudo, Senhor, o teu amor seja, Senhor, conosco. Abençoa o teu filho, Senhor. Que já é, Senhor, um vaso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, um canal de bênção das tuas mãos, Senhor. Mas mais uma vez eu te peço, Senhor, usa ele nas tuas mãos, Senhor, para fazer a tua vontade, Senhor, para falar conosco, Senhor, até naquilo que nós estamos precisando, Senhor, aprender, meu Deus. Por amor do teu nome, eu agradeço a ti, Senhor, desde já, para todos sempre, Senhor. Amém. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Glória seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom podermos estar juntos novamente para poder glorificar e exaltar o Senhor, ouvir os testemunhos, saber que Deus está trabalhando em nosso meio, né? Glórias a Deus por tudo e também estarmos participando da Santa Ceia nesta manhã. Mas vamos para a palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo de número 13. Vamos continuar o nosso estudo. E hoje Jesus vai nos ensinar as coisas que devem hão de acontecer. Nós vimos que
os escribas, os saduceus, os doutores da lei, quiseram pegar Jesus sempre em algum ponto. Mas agora, Jesus está saindo do templo, está indo do lado de fora, e os apóstolos nos chamam para que veja a estrutura do templo. Então, Jesus agora vai se retirar, e aí, aproveitando a construção do templo, Jesus já traz uma mensagem profética sobre tudo o que vai acontecer. E vamos então para a leitura do livro, que se encontra em Marcos, capítulo 13, a partir do verso 1, que diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Porque a construção do templo em Jerusalém foi basicamente aumentada por Herodes. Não é? A primeira construção foi feita pelo rei Salomão, isso lá mais ou menos 970 a.C., quase 1000 anos antes da chegada de Cristo. Depois, com a destruição da Babilônia, da destruição de Jerusalém por Babilônia, o templo ficou devastado, destruído, eles foram para a Babilônia, passaram 70 anos. Após os 70 anos, eles retornam, já com Esdras e Neemias, e já tem a reconstrução do templo. Só que esse templo, como nós vimos em Abacuque e em Malaquias, não era um templo tão majestoso como o de Salomão. Era um templo mais simples. Já não tinha mais a Arca da Aliança, já havia perdido tudo que possuía, mas era um templo onde eles poderiam estar adorando a Deus. E esse templo permanece simples assim até a chegada do rei Herodes. O rei Herodes é colocado por Roma, e o rei Herodes, para poder ser aceito pelo povo, mesmo ele não sendo descendente dos judeus ou descendente da raiz de Davi, para poder ser aceito, ele pede a Roma que haja permissão para a reconstrução do templo, porque o templo é o símbolo sagrado dos judeus, e poder restaurar novamente a adoração ao Senhor, novamente o sacrifício de cordeiros e tudo mais, para que o povo pudesse se religar novamente a essa religião. E Roma, então, delibera para que Herodes reconstrua, e ele utiliza da melhor forma, da melhor maneira, todas as técnicas de construção, engenharia, e reconstrói o templo. E essa reconstrução acaba se tornando maior até do que era de Salomão. O templo ele acabou tendo um espaço majestoso, só que não possuía toda a riqueza que na época de Salomão o templo chegou a ter. Mas a construção ficou extraordinária, ficou gigantesca, e para quem chegava a Jerusalém era a primeira coisa a ser vista. Um templo majestoso representando a presença de Deus sobre a terra. Lembrando que ainda continuava sem a Arca do Concerto. Havia apenas a religiosidade dentro do templo. Houve a unificação do povo justamente por causa da reconstrução. Então, para todos, a construção do templo de Herodes era algo extraordinário. E a reconstrução aconteceu 19 anos antes de Cristo. Então, acontece que quando Jesus chega, a construção já está extraordinária, já é crescida, já é formosa, e para todos é algo espetacular. E acontece que Jesus veio para resgatar os seus filhos, resgatar o seu povo. Só que o povo ainda está preso às coisas materiais. Por isso que ele chega e diz: olha, Senhor, construção, olha que pedras, olha como foi feita essa construção, como é maravilhoso, olha o alicerce, não é? E Jesus, percebendo isso, diz aí no verso de número 2: E respondendo Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, vocês estão admirando algo, vocês estão servindo algo que é temporário, algo
algo que vai finalizar, algo que vai se acabar. E Jesus estava profetizando algo que haveria de acontecer. Já no ano 70, o povo de Israel se rebela contra Roma, General Tito invade Jerusalém, e quando invade, a primeira coisa que se faz é destruir o símbolo da religião, que era o templo. A destruição foi total. Então, essa forma que Jesus coloca, dizendo, tudo é passageiro. A nossa vida material, ela é passageira. Nós não podemos nos alicerçar, nós não podemos nos firmar às coisas materiais. Lógico que vivemos no mundo material, precisamos de coisas materiais, mas nós não podemos nos prender, porque nós somos espirituais. E vai chegar o tempo em que também não ficará pedra sobre pedra de nós. Porque nós somos feitos de pó, e ao pó voltaremos. Então hoje podemos nos apresentar, nos destacar, podemos nos mostrar, mas tudo vai findar. E uma coisa que não vai terminar, uma coisa que não vai findar, é o nosso eu espiritual. Esse sim, a minha alma, é ela que vai permanecer por toda a eternidade. E o que eu faço aqui é o que está determinando para o meu futuro. Então, se eu estou tendo uma vida íntegra, uma vida buscando a presença do Senhor, eu estou me preparando para a vida eterna. Amém? Hoje nós participaremos da Santa Ceia. E quando nós participamos da Santa Ceia, estamos dizendo, olha, eu faço parte deste mundo espiritual. Estou na terra, comendo coisas materiais, mas simbolizando aquilo que é espiritual na minha vida. Para quê? Para que a gente possa estar neste mundo espiritual que será eterno. Amém? Então eles estavam ainda apegados, ainda firmes às coisas materiais. Verso número 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Aí eu tenho que dar uma pausa. Por quê? Aonde Jesus estava? No Monte das Oliveiras. Quando Jesus chegava ao Monte das Oliveiras, o que ele fazia lá? Orava. Ou seja, a melhor coisa para você entrar no mundo espiritual é através da oração. A Marilisa aqui nos deu um exemplo. A vida material dela estava cheia de dificuldades. Mas quando se busca na oração, a questão espiritual, Deus entra com providência. E mesmo no mundo espiritual, as coisas no material se tornam melhor. Amém? Então a oração, ela é a nossa base. E é isso que Jesus estava querendo deixar claro. Ele estava mostrando as pedras do templo material que representava a religião. Mas para nós, a nossa base, a estrutura nossa espiritual, ela tem que estar definida justamente no quê? Na oração. Nós precisamos estar em contato com Deus, precisamos estar falando com Deus. E outra coisa que acontece na oração, quando você está orando, Pedro, Tiago, João e André chegaram e se aproximaram do Senhor e disseram: Senhor, explica para nós. Senhor, conta para nós. Diz para nós quando tudo isso vai acontecer. E o Senhor diz que não vai ficar pedra sobre pedra. É na oração que o Senhor também pode responder as nossas dúvidas. Amém? Oh, glória. Verso 4. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Senhor, conte para nós quando isso tudo vai acontecer. Por quê? Porque precisamos estar atentos, vigilantes. Senhor, quando vai começar esses sinais? Para que a gente possa se preparar. Não é assim?
Quando Jesus vai voltar? Para que a gente possa se preparar. Se Jesus dissesse, olha, eu vou voltar daqui a 3.000 anos. Aí muitos iriam dizer, mas por que eu estou na igreja então? Vamos esperar, mas quem vai viver 3.000 anos? E quem garante que amanhã você vai estar vivo? Nós não sabemos. Jesus pode voltar daqui a 3.000 anos, mas a minha vida espiritual tem que estar preparada, pronta, para que Ele venha agora. Amém? A minha vida espiritual tem que estar pronta agora. E eu vou viver a minha vida material, eu vou fazer o que eu preciso fazer aqui na Terra, como se Jesus voltasse daqui a 3.000 anos. Por isso que eu não posso parar de estudar. Antigamente alguém dizia assim, para que estudar? Jesus está voltando. Não é? Não, eu vou estudar até quando Jesus voltar. E Ele pode voltar para mim hoje. É ou não é? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer, somente o Senhor. Mas o que nós precisamos é estar vigilantes. E os discípulos estavam preocupados, queriam saber qual sinal aconteceria para que eles ficassem preparados. E Jesus respondendo começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Por quê? Uma das coisas que vai estar como sinal, o engano. Muitos vieram para enganar. Aí eu olho e vejo nos dias de hoje quanta enganação. Quantas pessoas se dizendo cristãos, quantos se dizendo crentes, e estão vivendo uma vida totalmente afastada de Deus. Quanto engano e quantos querem enganar os cristãos, estão mais preocupados com as coisas materiais e já não querem mais nem saber das espirituais. As pessoas hoje buscam a Deus nas igrejas por questões de prosperidade, ser melhor nesta terra, melhor que eu digo financeiramente. Buscam a Deus para ser curado de enfermidade, não estou dizendo que é errado. Mas eu não posso buscar a Deus apenas por causa disso. Igual aquele homem que desceram o homem na frente de Jesus. Primeira coisa que Jesus olhou para aquele homem e percebeu que o problema dele não era o material, não era o físico, ele era paralítico. O problema dele estava no espiritual, no seu eu espiritual. E Jesus olhou para ele e disse, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem poderia voltar sendo carregado para casa, terminar a sua vida finalmente feliz e alegre. Por quê? Porque a sua vida espiritual estava preparada. Ainda que o seu corpo não viesse a ser curado. Mas graças aos murmuradores, graças àqueles que estavam preocupados mais com a aparência, ele acaba recebendo a cura. E muitas vezes pode ver que Jesus repreende aquele que ele cura, dizendo, viu, não conte para ninguém. Que era uma coisa difícil. O camarada é cego, como ele vai dizer para todo mundo? O camarada era mudo e agora está falando. E ele dizia, não conte para ninguém. Por quê? Jesus não queria que ninguém fosse até ele por interesse, mas que fossem até ele crendo que ele é o Filho de Deus. E que Ele pode, aleluia, trazer-nos a salvação. Porque este era o objetivo. E muitos ainda hoje vão até a igreja, vão até o templo, por causa de interesses. Então, Jesus chegou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Agora, como eu faço para não ser enganado? Lendo e estudando a palavra. Porque se eu não estudo, eu não conheço a palavra, facilmente eu sou enganado. Facilmente. Agora, quando eu conheço as Escrituras, quando eu vejo as Escrituras, nada me tira do foco, nada me tira do objetivo. E aí ele continua, porque muitos virão em meu nome,
Muitos estão vindo em nome de Jesus, muitos estão pregando em nome de Jesus, mas são verdadeiros enganadores. E nos dias atuais, muitos se têm aparecido desta forma. E dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E quantas vezes, às vezes na aula, os alunos me perguntam, professor, vai ter a terceira guerra mundial? Falei, tudo indica. Não é? Há rumores, por causa da guerra da Ucrânia, e a gente acha que só existe a guerra da Ucrânia, porque foi o que apareceu por último. Mas no mundo hoje, estão acontecendo mais de 10 guerras. A África é um país cheio de guerra. Outros países no Oriente Médio estão cheios de guerra. Só que não é noticiado. Por quê? Não tem interesse na mídia. Mas são guerras dentro de países. E países contra países. As guerras só têm aumentado. Então isso é um grande problema. E aí Jesus está dizendo, olha, quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, e é o que a gente ouve hoje, rumores de uma destruição em massa, através de bombas atômicas, e todo mundo estão preocupados, estão aí olhando a situação, são rumores. Isso Jesus disse aos seus apóstolos, e hoje chega a notícia para nós, estamos mais próximos? Estamos mais próximos disso tudo? Sim, e ainda continua. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio de dores. Isso é só o princípio. Vai começar. Então, por quê? Vai começar o princípio de dores, mas haverá grande tribulação. E essa tribulação será terrível. Mas estamos iniciando o princípio das dores. Jesus chegou a dizer que haverá terremotos. Vocês fazem ideia de quantos terremotos tem no mundo por ano? Chega em torno de 300 mil terremotos por ano. A gente não faz ideia porque o Brasil vive numa estabilidade, dentro da nossa placa tectônica, é sossegado. Mas o mundo todo passa por terremoto. E até o Brasil já está passando por terremotos também. Então, mesmo esse ano, já teve cidades que foram abaladas. Já teve pessoas percebendo que houve tremor de terra. Por quê? Porque o mundo está caminhando. Isto tudo é princípio de dores. Fome. Quanta fome! A gente olha, e às vezes a gente olha só para a África, mas no Brasil também está cheio de pessoas passando fome. Nós passamos uma situação de crise, principalmente por causa da pandemia. Quantas pessoas entraram na fome? Pessoas que estavam numa situação financeira e hoje estão vivendo numa situação de miséria. O aumento de pessoas pedintes de rua. Aí a gente percebe isso tudo e diz, não é comigo. Mas é princípio de dores. Tudo está acontecendo. Verso 9. Mas, olha só o que Jesus disse. Olhai por vós mesmos. Olhai para vós mesmos. Porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E isso agora Jesus está dizendo aos seus discípulos. Olha, olhai por vós mesmos, se preparem, porque vocês vão ser presos, vocês vão ser levados, vocês vão ser torturados por minha causa. E foi o que aconteceu. Serviu de testemunho? Sim.
chegou até os nossos dias. Se hoje temos a palavra, foram pela coragem destes homens que enfrentaram as batalhas, enfrentaram os principados e chegou até nós. O apóstolo Paulo, mesmo preso, mandava cartas, enviava cartas que chegaram até nós. Passou pelo sufoco, passou pelo aperto e serviu de testemunho para nós. Que aperto nós estamos passando? Que sufoco nós estamos passando? Somos ameaçados por ser cristãos? Não. Mas nós criamos problema para nós mesmos. Não é? Alguém não te cumprimenta? Pronto, já se tornou um tormento para a tua vida. E não sabe o que é passar pelo sufoco. E eles passaram. E aí no verso 10, Jesus continua. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Hoje, o Evangelho já foi pregado em todas as nações? Não, não foi. E ainda existem países que ainda não ouviram falar do Evangelho. Mas é necessário que o Senhor Jesus só vai vir quando o Evangelho for pregado em todo o mundo? Não. Jesus está dizendo que esse Evangelho será pregado em todo o mundo. Mas ele já mostrou quando isso vai acontecer. Quando? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. E o verso de número 16, que diz assim. Peraí, que eu acho que peguei o versículo errado. Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6, que diz assim. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Quer dizer, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quer dizer que esse evangelho será pregado em todo o mundo. Quando? Quando um anjo sair atravessando e avisando todos os países, todo o mundo, que devem adorar somente a Deus. Quando isso acontecerá? Na grande tribulação. Então Jesus está dizendo, olha, esse evangelho será pregado em todas as nações. Então Jesus agora está apontando para a grande tribulação. Agora o que nós precisamos entender? Que haverá o princípio das dores. E a igreja será arrebatada no princípio das dores. A igreja será arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, aí sim inicia-se a grande tribulação de 7 anos. 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio de paz para aqueles que servem a Lúcifer. E 3 anos e meio de grande tribulação, que será apontamento já para o final. Então, momento terrível. E Jesus está dizendo que é na grande tribulação que o anjo vai sair pregando e anunciando o evangelho por toda a terra. Quando, pois, verso 11 de Marcos 13, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer. Ou seja, não fique ansioso pelo que você vai falar. Mesmo que você seja preso, não se preocupe. Por quê? Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Quer dizer que eu não tenho que me preocupar quando eu for preso ou quando eu for levado
sobre o que eu vou falar, porque é o Espírito Santo que vai falar com você. Então, Jesus já estava orientando os discípulos e também está nos orientando. Não se preocupe, porque o Espírito Santo permanecerá com vocês. Amém? Já viu muita gente dizer que no arrebatamento o Espírito Santo vai subir também? E aí a igreja na terra vai passar por um momento que não tem mais o Espírito Santo? Não, está errado. Por quê? Jesus está dizendo agora que o Espírito Santo permanecerá com eles. O Espírito Santo permanecerá na terra. Eles ainda vão profetizar, eles ainda vão fazer milagres, principalmente quando a gente olha as testemunhas lá no Apocalipse. Então o Espírito Santo ainda vai permanecer. Amém? E não tem como tirar o Espírito Santo, porque ele é Deus. E o Espírito Santo, sendo Deus, ele é onipresente. Amém? E vamos lá para o verso de número 12. E o irmão entregará à morte o irmão. Um entregando o outro. Ah, não, né? Na igreja isso não acontece. E o pai, o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. Só que Jesus está dizendo isso quando? Na grande tribulação. Quando a família vai se voltar contra aqueles que são cristãos. Vão entregar o filho, vão entregar o irmão, vão entregar os pais. Por quê? Porque haverá matança dos cristãos. E eu sempre falo, se você perder o arrebatamento, se prepare. Porque para ser salvo agora, terá que morrer. Verso 13. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Abra aí Apocalipse, capítulo 11. Porque após o arrebatamento, a igreja fica na terra. E olha o que diz Apocalipse capítulo 11, verso de número 3. Isso já na grande tribulação. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, serão humilhadas, mas elas estarão profetizando. 2 testemunhas, já vou explicar. 1260 dias, que dá o período de 3 anos e meio. Então, iniciou-se a tribulação. A igreja ainda irá profetizar, a igreja que ficou, porque uma igreja vai ser arrebatada, né? E outra igreja que fica. Estarão 2 moendo, uma será levada, a outra ficará. Estarão 2 dormindo, um será levado e o outro vai ficar. Estarão 2 trabalhando no campo, um será levado e o outro vai ficar. Serão 10 virgens, 5 foram prudentes e entraram na festa, e outras 5 não entraram. 50% da igreja sobe e 50% fica. 50% crê, 50% não crê. Mas vão crer após o arrebatamento. Porque já tem pessoas pregando hoje dizendo, não vai existir arrebatamento. Os crentes ficam falando de arrebatamento, mas isso não vai existir. Está escrito. Está nas escrituras. Não, isso é apenas um simbolismo. Isso aí é apenas... Pode você acreditar desta forma. Mas quando ocorrer, quem dizia que era um simbolismo, vai ver que é verdade. Agora ele vai ficar crente? Agora vai. E não é que aconteceu mesmo? E não é que foi mesmo? E naquele dia, muitos vão chorar, muitos vão se arrepender, muitos vão ficar tristes, porque não participaram do primeiro arrebatamento. A igreja subiu. Mas quem ficou, mostra-se que serão as 2 testemunhas que ficarão profetizando.
Quem são as duas testemunhas? As pessoas que inventam um monte de história. Ah, é Moisés, é Enoque, é não sei quem, é Elias. Pare, tem nada a ver com isso. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E ao próprio Apocalipse explica. Abre aí para nós Apocalipse 1 e 20, para a gente já. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Diz ali, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que são os pastores. E os castiçais que viste são as 7 igrejas. Quantos castiçais tem aí? Então, peraí. São 7 igrejas. Só que ficaram 2. E isso é bem claro quando a gente lê a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Na igreja de Filadélfia, vamos ler. Eu não tinha colocado isso, mas vamos ler. Apocalipse capítulo 3. Acho que é 3, né? Apocalipse capítulo 3, verso de número 7. A igreja de Filadélfia, que é a igreja de hoje, segundo o que a gente percebe dentro da história da igreja. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Anjo da igreja, quem seriam? Os pastores. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O próprio Jesus está dizendo. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Por quê? Hoje temos liberdade de pregar o Evangelho? Sim. Hoje nós temos as portas abertas, e ninguém pode fechar. E ninguém fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha e não negaste o meu. Um exemplo, nós aqui pregamos a palavra, com pouca força. É ou não é? Não é? Quantos somos? Quantos somos? Mas é pouca força, não é? Somos em poucos. Mas nós não negamos o nome do Senhor, amém? Quantos que estão aí, em outras, logicamente, lotadas, parecem ter força, mas negam o nome de Cristo. E ainda negam a pregação da palavra. Amém? Mas aqui estamos, somos a igreja de Filadélfia, amém? E eis que eu farei aos da sinagoga de... Olha só, dentro da igreja de Filadélfia, tem a sinagoga, que era um lugar de ensino de Satanás. Aos que se dizem judeus e não, mas mentem. Se dizem crentes, se dizem pregador da palavra, mas são mentirosos. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Oh, aleluia. Por quê? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, aqueles que guardam a palavra do Senhor serão arrebatados. Amém? Não vamos passar pela grande tribulação. Então a igreja cristã de verdade pode louvar o Senhor e dizer: estaremos lá. Amém? Glórias a Deus. Eis que venho sem demora.
guarda o que tens. E o que nós temos? O que nós temos? A palavra. Para que ninguém tome a tua coroa. E tem um monte de gente querendo tirar a nossa coroa. Mas nós estamos aqui guardando a palavra, esperando o arrebatamento. Amém? E vamos lá para o verso 14 agora. Então quer dizer, Igreja de Filadélfia, um grupo vai, mas o outro grupo fica. Agora entra o 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, que também é a igreja de hoje, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, não serve. Quando você come algo estragado, o que você faz? O que o seu organismo faz? Ele rejeita. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja rejeitada por Cristo. Por quê? Olha o que diz. Como dizes, rico sou. É uma igreja rica. Só que não é uma igreja rica de espiritualidade. É rica do quê? De dinheiro. Olha o que diz. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, Jesus está à porta. Quando ele vier arrebatar a igreja de Filadélfia vai se livrar do período da tentação. A igreja de Laodiceia, por ser uma igreja rica e se sentir enriquecida, vai ficar. Só que a gente viu que desde a igreja de Filadélfia vai ter gente que vai ficar. Então agora volta lá para o Apocalipse, capítulo 11. Eu fechei. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11. Verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra. Ficaram no arrebatamento. Agora estão crentes? Agora estão. Não? Agora ficaram crentes. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Terão poder na palavra. Quer dizer, hoje não estão preocupados com a palavra. Mas depois do arrebatamento, pensa no povo crente que vai querer estudar a palavra. Por isso que nós estamos aqui, nos atentando, amém? Então, este povo é o que vai ficar. Então, é o que Jesus estava deixando claro. Então, vamos lá no Marcos capítulo 13, verso 3, diz: e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, será salvo. E se você depois perceber em Apocalipse 11 para frente aí, eles vão ser mortos, e após a morte, eles vão ressuscitar e serão arrebatados também. Então haverá um segundo arrebatamento no meio da grande tribulação. Tá? Vamos ler, né? Que é mais fácil. Eu fechei de novo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11.
verso de número 7, do capítulo 11. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Então, essa igreja passará pela grande tribulação, e para ser salva, terá que ser morta. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Então, o mundo todo vai fazer festa quando estas 2 igrejas forem mortas. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu um grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ou seja, essa igreja também passará pelo arrebatamento, mas no meio da grande tribulação. Agora volta lá para Marcos, verso 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Olha o que Jesus está dizendo. O que ele está falando está lá em Daniel, capítulo 12. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 12, e o verso de número 11, que diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, que também vai dar 3 anos e meio mais alguns dias. Por quê? O que Jesus está dizendo sobre essa desolação que vai ocorrer? Quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai permitir que os judeus voltem ao sacrifício. Eles vão voltar a sacrificar cordeiro. Por que até hoje os judeus não fazem sacrifício de cordeiro? Porque o melhor sacrifício já foi feito, que foi o sacrifício de Cristo. Amém? E desde esse sacrifício até hoje não foi feito mais. Até hoje eles não fazem mais sacrifício de cordeiro. E o desejo deles é retornar. E só vai retornar quando a igreja for arrebatada. E aí eles vão retornar a fazer sacrifício. 3 anos e meio. Aí Lúcifer vai ficar bravo e vai querer entrar no templo e vai eliminar o sacrifício de cordeiro. E aí quando eliminar, Jesus está dizendo, então quando vocês ficarem atentos, quando isso acontecer, prestem atenção. Fujam para os montes. Verso 15. O que estiver sobre o telhado, não desça para casa. É Marcos, né? Marcos 13, verso 15. Desculpa. E o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Não se preocupe com as coisas materiais. Na grande tribulação, não se preocupe com as coisas materiais também. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Por quê? É um momento de fuga, é um momento de fugir. Porque o anticristo vai se voltar contra os judeus. Então haverá uma perseguição tal. Imagine uma mulher grávida correndo. Imagine uma mulher com uma criança de colo. Orai, pois,
para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. O momento da grande tribulação será tão terrível que nunca houve sobre a terra. Então, tudo isso que já aconteceu até agora não se compara à grande tribulação. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. Por isso será mais só 3 anos e meios finais. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Hoje tem falsos profetas? Meu Deus, dá para pegar de baseada até, né? Só Jesus na causa. Mas nós vamos lá para Apocalipse capítulo 13. E o verso de número 14. Para não ter dúvidas, vamos lá. Apocalipse 13, verso 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O que quer dizer? Que na grande tribulação vai se colocar o sinal na mão ou na testa daqueles que adoram a besta. Deu para entender? O arrebatamento ainda não aconteceu. E hoje ainda não tem o sinal da besta. Eles estão se preparando. A tecnologia está avançando e cada vez mais estamos aí vendo que realmente esse sinal será colocado na testa e na mão das pessoas que vão adorar a besta. Um exemplo. Alguém consegue ficar sem internet hoje? Difícil, né? Consegue ficar sem celular hoje? Difícil. Então está tendo uma amarração. E isso tudo é sinal do que está por vir. Ok? Não estou dizendo que é proibido usar celular, não estou dizendo que é proibido usar a internet, pelo amor de Deus. Eu só estou mostrando que tudo está encaminhando para quê? Para o Apocalipse, para a grande tribulação. As coisas estão ficando todas amarradas. Um exemplo disso, uma pessoa hoje não pode ficar sem rede social. Não consegue nem emprego. Porque o patrão, o RH, vai olhar e falar, poxa, a pessoa não tem nem rede social. O que ela está querendo esconder? Então não contrata. Olha que difícil que está. A pessoa precisa ter um número, a pessoa precisa ter um celular, e hoje já é possível descobrir até onde a pessoa está. Então haverá uma amarração geral, principalmente para a grande tribulação, para que o inimigo possa ter o controle. Tá? Vamos lá para Marcos capítulo 13, verso de número 23. Haverão então falsos profetas. Mas vós vede, eis que antemão vos tenho dito tudo. Jesus está nos avisando.
Então eu não posso cair nessa situação. Verso 24. Ora, naqueles dias e depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. O tempo vai fechar. Aí isso está lá em Apocalipse 8, verso 12. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Isso está lá em Apocalipse capítulo 11, capítulo 19. Vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Porque no final da grande tribulação, Jesus vai voltar com poder e glória. Verso 11. E vi o céu aberto, e eis o cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. E os seus olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é ele? Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, e cavalos brancos, e vestidos de linho fino e branco e puro. Quem são esses? Somos nós. Amém? Jesus vai voltar para a terra no final da grande tribulação, sendo montado em seu cavalo branco, e nós junto com ele estaremos descendo dos céus para voltar agora à terra e reinar com ele. Aleluia. E aí ele continua, lá em Marcos capítulo 13, verso 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo torna tempo e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí fica a dúvida, né? Mas é a geração que Jesus estava ou a geração da grande tribulação? O interessante é que as 2 gerações passaram. Por quê? Jesus estava falando que não ficaria pedra sobre pedra, certo? No ano 70, aquela geração foi destruída. Ou seja, o tempo caiu e se espalharam pelo mundo. E quando Jesus está dizendo que todas essas coisas aconteçam nesta geração, ele também pode estar dizendo para a geração que estiver na grande tribulação. E diz ainda: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Por isso que estamos aqui. Amém? Estudando a palavra, porque ela não passa, ela permanece. Os hinos passam. Não estou dizendo que é ruim cantar hino, pelo amor de Deus, é muito bom. Ele nos coloca dentro do mundo espiritual, mas passa. Quantos hinos não cantam mais? Esses dias eu e minha esposa estavam ouvindo uns hinos antigos lá atrás, não é? Aí a gente fala e fala: nossa, era tão gostoso, né? Mas já foi, já acabou. Ninguém, se colocar hoje para tocar um hino desse, ninguém quer ouvir, não é? Porque hoje é a valorização humana. Naquela época se adorava Cristo, não é? Hoje tem hinos que você olha e você fala: meu Deus, você está adorando quem? Principalmente nos dias de hoje. Aí você ouve: mas já passou. Mas e a Bíblia? Ela ainda é a mesma. Esses dias eu pegava, dentro da aula de história, que eu estava falando sobre Lutero, e existem algumas passagens que Lutero traduziu. E aí eu peguei essas passagens para comparar, não tem mudança nenhuma. É a mesma mensagem, é a mesma palavra, permanece até hoje. E ainda vai
permanecer. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui para aprender a palavra e permanecer. Verso 32. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso mostra a humanidade de Jesus. Jesus estava na terra como homem. Ele não sabia de tudo. Ele só sabia através do Espírito Santo. Mas como o homem estava na terra, ele não sabia nem o dia nem a hora. Lógico que hoje ele sabe. Olhar e vigiar e 3 coisinhas só que você vai fazer. Olhar. Fique atento. E depois, vigie. Vigie. E depois, ore. Fique olhando, fique atento. Vigia, porque o inimigo está tentando buscar algo em você para puxar a tua perninha, fazer você cair, para que você não suba no arrebatamento. E quanto mais se aproximam os dias, mais ele quer nos tirar da direção. Precisamos estar em oração, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se é pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então, vamos encerrar esta palavra hoje com a mensagem de Cristo para nós. Vigiai. Quantos que não vigiaram? Quantos que eram para estar conosco não estão mais? Porque não vigiaram, porque não permaneceram. Mas nós estamos aqui, permanecendo na palavra, porque o Senhor tem nos guardado e tem nos abençoado. Amém? Vamos para a palavra do Senhor lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos para a Santa Ceia. Aos irmãos que estão na internet, que já se preparem aí também, já preparem o pãozinho, já preparem o vinho, para nós já fazermos a Santa Ceia. Nós vamos ler a passagem, depois estaremos orando pelo pão. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. O apóstolo Paulo ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las ele quando for ter convosco. Amém? Então vamos ficar todos em pé nesse instante, vamos orar pelo pão. Convido a minha esposa e a irmã Edina para estar já fazendo a Santa Ceia, pregando a Santa Ceia. Nós estaremos já, vamos ficar todos em pé, vamos orar pelo pão e já vamos estar repartindo o pão.
Oremos ao Senhor. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, Senhor, agora nesta manhã. Rogando, Senhor, venha abençoar, Senhor, este pão, que agora é o simbolismo, Senhor, do Teu corpo, o qual fazemos parte, Senhor, da Tua igreja. Que cada um que venha participar, Senhor, possa estar ligado, Senhor, nesta esperança, estar ligado, Senhor, neste Teu corpo, Senhor, que é a Tua igreja. Eu te peço, abençoa a vida de cada um e também abençoa todos que estão na internet, que estarão participando. Por amor do Teu nome, te pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, disse Jesus. Comei dele todos. Amém? Os irmãos podem se assentar, participem do pão e vamos louvar o Senhor com o hino de número 39. Hino de número 39. Glória a Deus. Oh,
Glória a Jesus. Vamos agora orar pelo cálice, pedindo ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas. Agora com o cálice que representa o sangue de Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, o qual clamamos agora, Senhor, a Tua misericórdia. Venha abençoar, Senhor, este cálice, ó Deus querido, que todos vão participar, que o Senhor em tudo venha derramar a Tua graça, nos limpando, nos lavando, Senhor, nos tornando mais alto do que a neve. É o que eu te peço, Senhor, nesta hora, e desejar agradeço a Ti em Teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Tomai e bebei, este é meu cálice que é derramado por vós, disse Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Já nos separou, já que nos comprou, e agora nos comprará. Obrigado, Senhor. Com celestial maná, celestial, vem faminto tua alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo longe do te for saciar. Poucos feitos multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Enche-se-nos a vontade, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos amou pra festa-te. Ao tomar a praia, então, vem o fogo, festival, e Jesus que nos convida a servir. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo onde tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem cantar, pois o Filho sem mistura ele dá. Vem também a vida bom, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, mestre chama, vencerá. Mesmo onde tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Neve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu e na e santa luz. Vencerá, mestre chama, vencerá. Mesmo onde tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Glória ao nome santo de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Todos participaram? Amém. Amém? Glória a Deus. Que bom podemos estar juntos participando dessa ceia para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar agora em pé, vamos agradecer a Deus, agradecendo a todos os irmãos que estiveram aqui presentes, também aos irmãos que estiveram ligados na internet, que o Senhor em tudo venha derramar as suas bênçãos e possamos até a próxima ceia estarmos juntos para podermos adorar e bendizer o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Querido Deus, somos gratos a Ti por tudo, Senhor, por esta ceia, a qual participamos. Também somos gratos pela Tua palavra, que o Senhor falou conosco nesta manhã. Te peço agora, guarda, Senhor, os Teus servos em paz,
livrando de perigos e males, acampando os teus anjos ao redor, ajudando cada um por amor do teu nome. Ó Deus querido, tu conheces e sabes a necessidade de cada um, opera tuas maravilhas, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada em tua presença, tudo para a glória e honra do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo que estuda a palavra diz: Amém. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram ali também no YouTube, no Instagram, no TikTok e também no Facebook. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos e até o próximo culto, se Deus quiser.